Sejam bem-vindos, geração do conhecimento. Dando seguimento à nossa série Cristo me enviou para pregar, hoje no nosso 7º vídeo da série, eu gostaria de falar com vocês sobre a supressão textual. Eu sou o pastor Wellington de Lima e sejam todos bem-vindos ao canal Terceiro Céu. Sempre que nós vamos ler a palavra do Senhor, é importante nós observarmos qual o tipo de versão bíblica nós estamos lendo. E como na nossa geração, dezenas de versões, elas vão sendo criadas, e ao longo do espaço temporal, nós temos aí dezenas e dezenas de Bíblias que são interpretadas dentro de uma versão, é importante você saber aquilo que está saindo do contexto ou não. Mas antes de nós darmos seguimento, eu quero pedir a você para estar aí dando seu like, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu comentário e ativando o sininho. Pastor Wellington, o que vem a ser então supressão textual? Quando você sai de uma versão dinâmica para uma versão formal ou vice-versa, é importante você fazer esse tipo de comparação para que você possa compreender a perda. E quando nós falamos de supressão, pode-se mudar todo o sentido textual. Vamos dar um pequeno exemplo. Quando nós falamos de Romanos, capítulo de número 1, capítulo de número 8, verso 1, dentro de uma versão formal, Almeida, Revista e Corrigida, ou dentro de uma versão dinâmica, Nova Versão Internacional, você vai ver uma diferença brusca nesse texto. Na Nova Versão Internacional, esse texto ele vem da seguinte forma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Legal. Mas quando você vai para uma versão formal, você vai ver o seguinte: a Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, que é uma das versões formais. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe que existe uma condicional dentro desse texto. Então, quando nós falamos de supressão textual, se você não tiver as duas versões, você vai ter um sério problema. Nós estamos falando de um versículo, mas nós temos aí centenas e centenas, quase que milhares de versículos, aos quais foram suprimidos ou algum problema dentro de determinadas versões. Pare para pensar um pouco. Se eu levar em consideração o que está na Nova Versão Internacional, aonde ela afirma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, eu vou chegar à seguinte conclusão: eu estou em Cristo Jesus. E se eu estou em Cristo Jesus, não há mais condenação. E aí eu sei que você poderia me falar assim: pastor Wellington, mas se o senhor for estudar todo o contexto dentro dessa versão, e o senhor ali se debruçar, o senhor vai chegar à conclusão de que existe algumas condicionais. Ok, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre uma leitura apenas seca de um determinado texto. E aí, quando você vai para João, capítulo de número 15, a palavra de Deus afirma o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu pai, ele é o lavrador. Toda vara que estiver em mim e der fruto, o meu pai vai limpar para que ela dê mais frutos. No entanto, toda vara que está em mim e não dá fruto, essa vara será arrancada. Observe que nós estamos falando do quê? A vara está em Cristo, mas ela não produz fruto. Ela vai ser o quê? Arrancada, lançada fora, será pisada e ela não serve para nada. Então, o fato de estar enxertado em Cristo não é a garantia da salvação. Por isso que quando eu levo em consideração o texto que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e acabou o texto, tive um sério problema dentro desse texto. A importância de você realmente estar estudando a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a todos.